Muito boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live em tempos de pandemia e eu quero já ir saudando a todos vocês e todas que nos acompanham através da nossa página no Facebook. Vamos iniciando devagarinho, deixando o pessoal ir chegando na nossa sala, né? Estamos hoje com uma convidada muito especial, a Sandra Fagundes, né, a quem eu quero já de antemão, Sandra, agradecer muito por tu teres aceito o nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da saúde mental nesse momento tão difícil para a nossa população mundial, né, e também no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, e também é fundamental nesse momento que a gente possa levar ao alcance da nossa comunidade estratégias de enfrentar esse processo com um pouco de bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio nas nossas emoções. Sei que não é uma tarefa fácil, mas é um desafio possível, né? Nós temos profissionais, assim como tu e tantas pessoas que estão atuando nessa área. Então, quero começar agradecendo, então, Sandra, a tua presença e apresentando um pouquinho da Sandra para os nossos convidados, né? A Sandra Fagundes, ela é psicóloga, psicanalista, é mestre, professora convidada em saúde mental coletiva no mestrado Universidade de Córdoba, na Argentina, na residência multiprofissional da URGS, especializações na Universidade de Caxias e Unicinos. A Sandra é militante da luta antimanicomial pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental e Direitos Humanos. E também ela é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. O currículo dela é muito extenso, a gente pensou algumas coisas, mas tu vais poder falar também da tua experiência, mas nós estamos diante de uma grande mulher feminista, profissional da área da saúde, e também nossa ex-secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, no período do governador Tarso Genro, período em que nós alcançamos o percentual de 12% dos investimentos do orçamento do Estado na área da saúde, que é a obrigação constitucional. Então, foi um grande feito daquele momento político. Sandra, antes ainda que tu comeces falando, eu gostaria de prestar uma homenagem a ti, iniciando a nossa live, lendo um poema para ti do Mário Benedetti. A gente sempre começa as nossas lives com um poema, porque os assuntos são densos, mas a gente precisa também construir um pouco de leveza nessa caminhada. Então, o poema diz: não te rendas, Mário Benedetti. Não te rendas, ainda é tempo de se ter objetivos e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos. Soltar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, perseguir teus sonhos, destravar o tempo, correr os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale. Ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque a vida é tua e teu também o desejo, porque o tens querido e porque eu te quero, porque existe o vinho e o amor é certo, porque não existem feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar as trancas, abandonar as muralhas que te protegeram, viver a vida e aceitar o desafio, recuperar o sorriso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender as mãos. Abrir as asas e tentar de novo, celebrar a vida e se apossar dos céus. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio te queime, ainda que o medo te morda, ainda que o sol ponha-se, cale o vento. Ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque cada dia é um novo começo, porque essa é a hora e o momento e o melhor momento, porque não estás sozinho, porque eu te amo.
É maravilhoso. Queria começar, Sandra, com esse poema, né, para todos nós, né, uma mensagem de que a gente não se renda diante desse processo que é um processo difícil, doloroso, de isolamento. Nós que somos seres humanos e o convívio social é nato do ser humano, então é um momento de transformação também, de nós encontrarmos formas de ressignificar os valores humanos na sociedade, defender os nossos princípios de sociedade. Então, com esse poema, eu faço uma abertura, te saudando, te agradecendo por todo o teu trabalho, né? E te dou a palavra para tu fazeres uma abertura falando um pouquinho de ti, da tua caminhada. Em seguida, a gente vai também conversar sobre o trabalho que tu tens desenvolvido. Eu que agradeço, Ana, a possibilidade de estar ao teu lado, né? E conversando com as pessoas que estiverem aí nos vendo e escutando, né? Então, e começar com esse poema, né? Ele tem a força, porque o que ele diz? Tem a força da amorosidade. Então, não ter rendas, não desista, nas situações mais difíceis. E nós possivelmente estamos passando por uma situação que, para muitas e muitas gerações, é a mais difícil e possivelmente fica marcada como uma das mais difíceis da história dos humanos e do planeta, né, aqui neste momento. E o quanto quem sustenta não está sozinho. Então, como uma das questões dos desafios nossos é isolamento social, sim, distanciamento social, sim, até porque o desafio que nós estamos não nos deixa outra alternativa, né, pelo desconhecimento que se tem do que está acontecendo, e o que está sendo conhecido reforça, olha, é melhor isolamento e distanciamento social. Mas, e aí, subjetivamente e afetivamente para nós, isso não significa distanciamento afetivo. Então, o desafio é produzir essa proximidade afetiva e alimentar este sonho, este fogo que existe para que a gente não se renda, né? Que isolamento social não significa, como não significar e não ter mais peso do que ele já tem, que é o ficar em casa obrigatoriamente, não por querer, que essa é outra diferença, o que é o sentimento da perda da liberdade, né? Do ir e vir. Verdade. Né? Uma coisa é, tem pessoas que até gostam de ficar em casa. Né? A casa é um lugar que para muitos é boa, para outros não, mas para muitos é. Agora, ficar em casa por opção é uma coisa, ficar em casa porque não tenho opção, tanto que as expressões que as pessoas usam é confinamento, né? Sim. É como se tivesse prisioneiro. Como que o distanciamento seja esse mesmo, só físico, né, social, e substituir, ser alimentado por essas redes, como se tu não está sozinho, pelas redes. Uma das tecnologias, como pôr a tecnologia a nosso favor, né? As conectividades têm permitido manter uma proximidade maior afetiva. Então, quem eu quero, quem me quer, né? Pensando para vir aqui, estava pensando nessa história, como é que se produz a proximidade afetiva? Uma delas é esse encontro, é conversando. E tem pessoas que a gente já queria bem, mas até a gente não encontra muito. Essas situações, elas estão nos pondo na questão da vida e morte, porque você corre risco. Bom, tem pessoas que eu quero bem que podem morrer, outros correm risco e eu posso morrer. Então, a questão da vida e morte vem muito forte. Ela está presente, efetivamente está presente desde que nasce, mas a gente não fica imaginando toda hora, vou morrer. Então vem essa angústia. Então a gente atualiza e reafirma as situações amorosas. Essas pessoas, quem são os amigos que eu gostaria de ver e não tenho visto? Outro que eu achava, ele estava lá, a qualquer momento a gente se encontra. Não, mas tem uma atualização de uma certa urgência de assim, não, mas eu preciso me encontrar, até para reafirmar amor, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. A outra, assim, bom, que esta minha vida seja povoada de alguns afetos amorosos. Povoada é quantidade? Não necessariamente. Tenho 1, 2, 3, 4 pessoas que eu gostaria de reafirmar. Então, faz o gesto, manda mensagem, liga.
a voz, né? Além da voz, o que a gente tem utilizado bastante o vídeo, né? Então, somando Sim, a voz, poder enxergar, olhar, que o olhar nos dá também uma tranquilidade. Tá aí, tá é bem, verdade. se arrumou, passou batom, né? Vai nos pondo na direção da vida que não é só concretamente, né? Tá aqui se arrumando, mas também tem significado subjetivo, tem efeito na gente, subjetivo e afetivo. Quem são as pessoas? Então, tem pessoas que a gente precisa reafirmar o amor e que é amado. Tem pessoas que a gente, mas tem aquela, eu gostaria de ver, de conversar, ou ouvir, falar com aquela pessoa, e a gente reativa algumas relações. E tem Sim, essa questão da tecnologia que nos permite conversar com quem a gente nunca conversou, quem nunca nos viu, né? Mas que sim, talvez nos diga alguma coisa assim, puxa, estava pensando por aí. Ou, puxa, que bom que tem mais gente assim como eu, né? Então, uh, não estar só, né, ou romper com essa questão de se sentir só é importante, né? E que tem algum laço afetivo. Não que isso, e tem as mulheres, tu também que é feminista, né? Um bordão que eu gosto muito nas marchas, né? Que se diz: eu sozinha me dou bem, bem. ando bem, Mas eu sozinha ando ando bem, mas contigo ando melhor. contigo, ando melhor. Então, assim, É, a gente até pode andar bem com a gente mesma, né? Não tô enlouquecida total, não tô perdida, não acho que não sim, vale nada. Não, eu até vou à minha casa, vou vendo algum trabalho, vou me virar, vou como é que faço, sim. mas com outro, contigo ando melhor, porque ter um outro que te escuta, que te provoca para falar, te põe fogo na vida, né? É, sim. Alimenta a vida e as relações. Então, ter uma interlocução, ter quem escute e quem te provoque também a falar, faz andar melhor na vida, né? Então, são questões que vão fazendo bem para o que a gente chama, né, para a saúde mental da gente. O que não quer Uhum. dizer não estar ansiosa, não estar angustiado, não estar preocupado, mas o que a gente faz com essa preocupação, né? Mesmo a própria casa. Esses dias eu escutei assim, ó, A talvez de casa ganhou um outro significado agora, né? significado. Como é que a gente faz para. Como é que a gente habitava a casa e como é que a gente está habitando agora? Só de passagem. É uma casa que. Alguém diz assim. E o que a gente pensa também na história da pandemia? Vai passar, porque a humanidade já passou por Sim, outras, já está sim. passando por essa, vai passar. Então, esse dia num grupo apareceu o AC, que é antes do Covid, e DC, pós-Covid. E aí eu Ah, pensei o do Covid, né, que é durante o Covid, mas também porque durante. criar a vida. Mas Sim, pensar que ela vai passar também nos tranquiliza, né? sim. E aí a gente pode pensar que história que eu vou contar, e esse é um dos grupos que a gente está chamando de grupos online, que a gente tem trocado conversas, que é assim, mas que história que eu gostaria de contar depois quando passar? O que eu vou contar para os meus Verdade. netos? O que eu vou contar para meus colegas, para minhas amigas, né? Então, para contar daqui a pouco, eu tenho que construir durante agora, É verdade. né? Bom, eu estou participando de live que eu nunca participei na vida. As minhas primeiras lives foram durante do C, foi durante Ah, sim. o coração. Eu também. E é um desafio, É porque um desafio também. eu estou aqui te olhando, eu não sei quem está nos escutando. É, Está fazendo sentido para quem a gente sim. tá falando, né? Mas deixa eu vou te relatando, tá? Porque assim, eu acho que de todas as lives que a gente foi fazendo, a gente conversou com o secretário de saúde, com a presidenta do hospital, com o Uhum, prefeito, com a uhum, Manuela, com o deputado, falando do papel da União, falando do papel do Estado, dos desafios. Mas esse tema da saúde mental, eu acredito que é um tema que chama muita atenção de todas as pessoas,
porque várias aqui que estão nos saudando, dando boa tarde, muitas te reconhecem, né? Dizem que saudade de ti como secretária de saúde, te elogiando, né? Alguns estão se referindo aqui que essa fala é uma fala suave, né? Que traz assim um acalento nesse momento. O Binô, né, dizendo que você é uma referência na saúde coletiva latino-americana, na defesa do SUS, enfim, vários professores aqui também, e muitas pessoas que vieram e dizem, ai, que bom que vocês estão aí, a gente está aqui para ouvir os conselhos. Então, as pessoas buscam uma orientação, né, que é um momento em que a gente começa a lidar com nós mesmos de uma forma diferente também. Nós estamos nos encontrando conosco dentro da nossa casa, num ambiente de restrições, né? Não é por uma opção. Nós sabemos que a realidade da maioria da população de extrema pobreza, que nem conseguem acessar esses conteúdos. Então, a gente também foi criando formas, nós criamos um boletim informativo que eu gravo todas as noites, que vai pelo WhatsApp, passando notícias, porque notícias salvam vidas também. A gente procura sempre falar de notícias boas, não só dos dados que crescem todos os dias, porque isso deve causar muita ansiedade, mas trazer alguma medida adotada, alguma rede de solidariedade que cresce. Então, a gente vai atenuando um pouco, porque o tema, ele é um tema doloroso, assim, né? E as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, elas vieram assim para compreender um pouco, né, no olhar de vocês que são profissionais da psicologia, quando a gente fala em atendimento psicossocial, me fugiu o termo, psicossocial, né? E ontem nós conversamos, eu e tu à noite, né? Foi muito bom, assim, até para quem nos acompanha. Ontem a gente trocou muita figurinha, eu e a Sandra, e porque eu não sou dessa área, então eu queria trazer ao conhecimento da comunidade, e eu fiquei sabendo ontem, então, que a Sandra participa de vários grupos, e que hoje está sendo ofertado para a população formas de acolhimento online, formas gratuitas de atender as pessoas que se sentem ansiosas, com medo, sozinhas. Eu achei isso extraordinário, porque de fato as pessoas já estavam no momento de carência, porque o processo do modelo de sociedade capitalista também faz isso, ele promove um individualismo e coloca o ter acima do ser. Agora a gente cai numa pandemia, então a gente entra num túnel, mas a gente ainda não sabe quando ele termina. Eu não sei como é que tu enxerga esse durante, né? Mas nós entramos num processo que esse durante é longo, me parece. Então a gente vai tateando e vai se adequando e vai compreendendo. Parecia que eram 30 dias sem aula, mas agora já ficou para 30 de maio, talvez em maio não volte, as crianças estão em casa, né? Os nossos idosos, cada um de nós tem pai e mãe, né? Como é que as famílias têm lidado com esse idoso, que é um público mais de risco? Como é que tu orientaria também a esses cuidados, porque os idosos por si só também, eles são suscetíveis a essa depressão longe dos netos, da neta que não vê, do filho que não vai mais, só passa no portão, entrega, né, uma marmitinha, liga para ver como tá. Então eu queria que tu pudesse também abrir um pouquinho sobre esses públicos, né? Pensei na juventude também, porque os jovens, há muito tempo a gente vem acompanhando, Sandra, nos grupos de escola, as pesquisas científicas e os estudos que falam da depressão na adolescência. Então, os adolescentes e os jovens, eles têm uma necessidade muito grande de afeto com os amigos. Acredito que a tecnologia pode estar auxiliando nesse momento, mas também tem setores, né? Tem segmentos, assim como os idosos. Como é que a juventude está lidando com esse momento? O que tu falaria assim para nós, enquanto seres humanos, assim, o cuidado que a gente poderia ter com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, mesmo em isolamento social, mas não em distanciamento afetivo? Isso. Claro que com um abraço para todos, tem muitas generosidades aí também nas falas, né? Quando eu disse assim, ó, procurar quem a gente quer, quem a gente ama, quem a gente quer bem, eu estou falando, independe da idade, mesmo os idosos, né? Assim, quem são, tem as amigas, tem o grupo da igreja,
tem a vizinhança com quem que gostaria de falar, né, e conseguir tomar a iniciativa. Claro que tem, e tu tem essa relação, até pelas lives que tu já fizeste, eu vi iniciativas de algumas equipes de saúde da família e alguns municípios, como eles já têm o cadastramento, né, eles listaram as pessoas, identificaram as pessoas de risco com problemas cronificados ou por faixa etária e tem chamado as pessoas, tem feito ou buscando o WhatsApp ou dirigindo visitas para, né? Eu digo que o efeito da vacinação que alguns municípios fizeram de ir vacinar em casa não é só o vacinar em casa e proteger, que protege fisicamente, clinicamente do contágio, mas teve uma aproximação afetiva que muitos eu escutei de professores de saúde, né, que iam nas casas, que estão indo nas casas, e foram mais no mês passado, no início do mês das casas, né, em final de março, que para que para os idosos parecia significava a minha vida vale a pena. Verdade. Claro. Tem um sofrimento que a minha vida vale a pena, tá? O sofrimento de estar sozinha. Quando bate um trabalhador vir lhe vacinar, é um valor, gera valor. Então, com certeza. Quando nós temos um governo, né, federal que é genocida, que diz a vida do velho não importa, olha o impacto. O sentimento desse idoso quando ouve isso, né? Não vale. Né? O outro não, mas tem pessoas sim que eu valho. Além da gente, cada um pode dizer, eu valho por mim, mas às vezes nem sempre se tem essa segurança, e quando se está em uma situação como essa, é mais difícil. Agora, quando recebe a visita de um trabalhador, quando recebe um telefonema de familiar, um outro serviço que tu mencionaste, que é a escuta solidária, né? Tem 14 entidades participando, ou a outra de um CAP Solidário, da brasileira também, que eu participo, são 12 sessões gratuitas, 30 horas. O que eu tenho visto? Que são os familiares dos idosos que têm inscrito e pedido atendimento. Alguns, depois os filhos até vão, mas muitos dos idosos que eu tô atendendo, ou que eu tenho visto colegas atender, sabido de colegas atender, quem solicita o encaminhamento é o familiar, porque às vezes só o familiar, mesmo que seja junto com a questão amorosa, tem as questões conflitivas, né? E às vezes a carga, as pessoas, os filhos, vamos dizer assim, mais jovens estão trabalhando, têm os seus próprios filhos para cuidar, então pedir ter ajuda de outros grupos de redes de apoio psicossocial, sociais, ajuda a família. Assim, claro. Ativar, quem tiver mais atento, mais disponível, né, ativar redes que acompanhem esses idosos, faz bem. Olha, além de conversar comigo, tem tal coisa, tal outro lugar, tal outro recurso, procura, conversa. Né? Por manter viva e aquecida algumas redes, né, que já existem de contato. Isso é outra questão que eu queria dizer. Ouvindo a Débora Noal, que trabalha bastante com desastre, é outra psicóloga, que tem trabalhado muito, é só procurar o nome dela, Débora Noal, tem várias aulas dela de saúde mental. Ela é consultora hoje da OPAS, da Fiocruz, eu posso te passar depois, tu também socializa. Tá, vou socializar. Algumas cartilhas que a Fiocruz lançou, e ela é uma das autoras, né? O que ela diz? Em situações limites como essa, o que tem que indagar em ti, o que tu tem já de habilidades, de recursos teus, e pôr em ação, ativar. Então, eu traduzindo, o que eu ouvi, por exemplo, simples. Então, é mais fácil tu modificar um pouquinho aquilo que tu já sabe fazer, ou ativar o que tu já sabe. Por exemplo, as costureiras. Olha o que as costureiras muitas estão fazendo. Sim. Tem a máquina de costura, e o que elas estão fazendo? Máscara. Então, uma das alunas esses dias lá no Ensinos contou, olha, a mãe costureira, ou que tem a máquina, pegou os seus retalhos, fez máscaras e foi ali entregar no supermercado onde ela compra.
Então, são gestos, tem isso, tem larga escala, mas tem também no cotidiano. Entrega na farmácia onde vou comprar os remédios, né? Entrega para os trabalhadores de saúde do hospital da unidade. Gera um movimento, né? Vai gerando o quê? Então, a pessoa já sabe costurar. Agora, qual é o destino que ela dá para o seu dia a dia, que há linha direta, assim, de fogo e sonho. Qual é o sonho? O sonho de vida e que uns podem cuidar dos outros. E que cada um, além da vida valer a pena, o que eu faço vai fazer diferença para mim e para os outros. E para outras pessoas. Isso. Então, vai gerando... Essa sensação também de utilidade para outros, né? De se reconhecer como um ser importante e também útil para outros. Isso é bem... a gente é muito... a história do trabalho, né? A gente é super... tem muito valor a história do ser útil. Né? E mulheres, então, tu sabe bem que é esse tema do vive em função dos filhos, em função dos pais, em função dos outros. Isso não ser uma prisão é uma conquista, né? Não é o único valor útil para os outros. Tem inutilidades que valem a pena, que é a arte, por exemplo, a poesia que tu começasse. A gente faz uma poesia por inspiração, por sensibilidade. Até serve de inspiração, né, para os outros e para produzir sonho. Isso não é uma questão de utilidade imediata, mas faz toda a diferença para a vida. Tem sentido. Com certeza. O outro, a dimensão do trabalho, do ser útil, também é uma dimensão importante. Então, o ser útil via, por exemplo, fazendo outro dia, fazendo a máscara. Outro dia, por exemplo, é uma casa que fica na calçada do centro de uma cidade. E ela testemunha da sua casa as pessoas passando desprotegidas ou usando mal a máscara. Então, quem sabe fazer cartazes na frente da casa, pondo como é que se usa a máscara, né? Ou ensinando como usa a máscara e passando para os demais. São modos, assim, olha, nós estamos... vamos pegar assim, estruturalmente é uma questão de vida e da morte. E nós fazendo aposta na vida. Que é a vida hoje, é proteger, é mostrar que está junto, é que está do lado, é criando um certo circuito de generosidade e de vida. Né? Reconhecendo que é uma situação difícil e limite. Mas ou a gente só fica na angústia, ou o que a gente faz com essa angústia e produz vida. Às vezes, para sair do circuito da angústia, a gente precisa conversar com pessoas, precisa de ajuda, sozinho não vai. Com certeza. Né? Quer ver uma outra coisa que surgiu a partir dos grupos online que se faz por WhatsApp, por áudio, porque é a melhor conectividade, de maior acesso, isso começou... Tem no Brasil, mas a ideia foi lá em Alegrete, da nossa companheira psicóloga Judete Ferrari, e hoje já tem 11 grupos no estado do Rio Grande do Sul, em Pelotas, em Rio Grande, em Farroupilha, aqui em Porto Alegre, né? E aí vem a história da insônia. O que a gente faz com sono? Tem pessoas que essa angústia se atualiza, vamos dizer assim, mais à noite. Então, ela cria, e o grupo propõe plantão da madrugada. Esse grupo começa às 7 da noite e termina às 7 da manhã. E as pessoas vão trocando. E não é só as suas angústias, trazem também. Mas trazem o que tem produzido sobre a janta, sobre se voltar a cuidar da casa, ou como cuidar da casa, como modificar o cotidiano. E nessas trocas as pessoas vão se tranquilizando e acabam dormindo. Vão dormir. Tem gente que diz que já deixou de usar medicamento para dormir. Nossa, que avanço. E o que a gente tem visto, né? Para pensar um pouco sobre isso, que a conversa, aliás, tem um livro do Saramago maravilhoso, Memorial do Convento, que lá pelas tantas o soldado, que é o Baltazar, leva a Blimunda para conhecer a família. E, quando vai se aproximando, escuta a conversa das mulheres na cozinha. Ele começa a falar das conversas das mulheres na cozinha e diz: a conversa das mulheres na cozinha é que segura o mundo na sua órbita. Ai, que lindo!
Isso, e a essa imagem, né, assim, é o que, ouvindo os outros conversar e a partir do tom da voz e como é a voz, vai se constituindo como uma música, como eu chamo uma canção de Niná, né, que nos recorda coisas muito primitivas do bebezinho no Sim. colo. Bom, os amigos adultos agora, né, conversando, tem a possibilidade, funciona como uma canção de DNA. Tem alguém zelando o meu sono, então eu já posso dormir, né? E tem os que não conseguem dormir e pode continuar conversando. Sim. Tirar a dramaticidade e o sofrimento, diminuir o sofrimento de estar sozinho numa angústia à noite, né? E uma também já disse, né, como que recordar atualiza os terrores noturnos. A criancinha tem medo da noite, né? Aham. E pede, acende a luz, fica Sim. comigo, né? Tem um sentimento muito grande de solidão que nesses momentos da gente de muita angústia, eles transbordam, eles aparecem. Quem é que nos acalma? Pode ser a conversa dos amigos. É verdade. Para ir podendo ter com quem trocar. Com quem trocar. O que tu disseste também no início, né? Não se está sozinho. Isso. Tem outros passando pela mesma situação ou já passaram. Então, como é que me ajuda a passar agora, né? Nós ficamos muitos meses dizendo umas para as outras, ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso, isso. E agora a gente tem que achar formas de manter essa ligação, mas porém sem o contato físico. A mão é virtual. É virtual. Tem várias pessoas aqui, elas continuam, né, te cumprimentando, te dando boa tarde. O André Bier, que sempre acompanha nossas lives, ele é médico aqui da cidade. Obrigada, André. A Rosana, que é professora, ela fala assim que ela está nessa situação, a mãe idosa que mora com ela, o marido hipertenso e ela longe do trabalho, da família, dos filhos, da neta e dos amigos. Não está sendo fácil para ela. Várias pessoas aqui comentando que a tua voz é uma melodia, é calmante. A Ângela Maria dizendo isso, né? Que delícia te ouvir. Essa mesma professora Rosana, que falava da situação dela, agora ela elogia, né, a tua forma de abordagem. Então, ontem, enquanto nós conversávamos, eu e a Sandra, ela foi me colocando a par desse movimento aqui no estado, e hoje pela manhã, depois da sessão da Câmara, eu entrei na tua página e comecei a assistir aquela live com a psicóloga de Alegrete. Sim, a Judete. Como é o nome dela? Judete. Judete, isso mesmo. E aí comecei a compreender, então eu queria também, muitos aqui talvez não compreendam bem como é que está acontecendo esse trabalho, eu queria que tu pudesse falar para os nossos espectadores. A Sandra, ela me disse ontem que ela participa de 4 trabalhos, né? O grupo de apoio e suporte mútuo online, o plantão da madrugada, o atendimento solidário e a escuta solidária. Então, tu poderia contar, Sandra, como é que é esse movimento no estado, como é que ele surgiu, de que forma também quem está ouvindo e precisar de um serviço de apoio pode recorrer, pode acessar. Então, tem que ver com a minha apresentação também, né? Os 2 primeiros estão vinculados ao tema da luta antimanicomial e o trabalho em relação à autonomia e à reforma psiquiátrica brasileira, autonomia das pessoas com sofrimento psíquico grave. Essas pessoas sabem o que é confinamento e o que é não ser validada. E a partir da reforma, elas foram aprendendo que é possível, ter um problema mental grave, mas podem ter sua vida. Então, uma delas, por exemplo, num grupo, chegou a dizer, a gente está agora em casa, né? Mas já pensou se a gente estivesse no manicômio? Seria muito pior, né? Então, trabalhar na questão das pessoas com direito à vida, né, e direito a desejo e a sonho, é parte da luta, desde a luta antimanicomial lá final da década de 80. E nessa direção da autonomia surgiram os grupos de apoio de apoio e suporte mútuo. É uma tecnologia que busca autonomia lá da Inglaterra, foi trazida para o Brasil pelo professor Eduardo Vasconcelos, que é o do Rio, que está lá na live com a Judete,
E nesta questão do Rio Grande do Sul, começou em Alegrete. Então, fazem 9 anos que existem esses grupos. Nossa. E, na sua maior parte, são mulheres, né? E elas... mas tem homens também, mas que vai buscando um jeito de andar na vida, uns apoiando o outro. Então, entre elas, são facilitadoras também, dos grupos, junto com profissionais de saúde mental. Né? Então, essa questão, esses grupos foram se sistematizando. A Judete trabalhava nos CAPs, agora ela está trabalhando na atenção básica de saúde, nos núcleos de apoio à saúde da família. Pode. E aí tem uma passagem aqui, esse é o trabalho. Então, estes grupos e as pessoas, tem trabalhadores de saúde, que coordenam, nesse caso, a Judete, e tem os usuários com quem ela foi sistematizando grupos, que algumas moravam no interior. Alegrete é o nosso maior município do estado do Rio Grande do Sul. Então, que moram para fora, como se diz, moram mais na zona rural, e ela fazia grupos. Como fazer esse grupo agora em tempos de corona? Então, ela teve a ideia, e qual é o acesso, como é que tem a conectividade tão longe? Que às vezes pega mal. A melhor conectividade mais barata para todos foi por WhatsApp. E por áudio, não por vídeo. Ah, sim, o áudio, Também então, acho que ele é mais popular, chega a todos. Isso, então ela propôs grupos e estes grupos aceitaram, toparam, os participantes. Então ela começou com um grupo, hoje tem 4 grupos. E 50 pessoas se inscreveram, tem em torno de 10, 15 pessoas por grupo. E ela convidou outros ouvidos e facilitadoras ou apoiadoras para estarem no grupo, entre elas, então, essa é a minha experiência. Eu estou participando de um desses grupos. Certo. Né? Onde, então, tem o tema da escuta. E tem essa questão do quanto querem participar, que, por exemplo, tem 2 que não têm telefone. Então, seus filhos vão até as casas dos pais, do pai e da mãe, nesses casos, um é um homem e outra mulher, e eles participam via o telefone dos filhos. Ah, que interessante. E eles, depois, a partir daí, onde vão falando sobre essas situações, como é que fazem, quais são as angústias, quais são os medos, quais são as brigas, o que fazem em relação às suas loucuras, né? Assim, e, por exemplo, mas esses dias eu dancei, eu vou dizer o que eu fiz, eu dancei 2 horas na frente da televisão. Mas agora, outro dia, eu continuei dançando. Só que eu não olhei mais para a televisão, porque eu já estava conversando com a televisão. Virou tão companheira que já era um papo. Mas ela já sabe, vai medindo o que eu posso, o que vai dar para fazer e o que é melhor se proteger. E sabendo, se tranquiliza, porque pode participar de mais de um grupo também, né? Mais de um. Então, mais de um. Com isto, já tem um grupo aqui na URGS que tem trabalhado com mulheres que sofrem violência, porque junto com os afetos... esse tema. Vem junto com os afetos e as convivências, os incômodos que já existiam e os novos. Então, a URGS, por exemplo, está desencadeando com a professora Simone Paulon, começou um grupo aqui com as promotoras legais para trabalhar o tema da violência. Que legal. Em Pelotas tem o grupo da Cuidativa, é um grupo que trabalha com pessoas com problemas terminais, com câncer, e estão acompanhando as pessoas via grupo online. E o outro grupo é Te Cuida, Estamos Juntos, ou coisa assim, feito pela universidade, aberto para a população e para professores que têm participado. Estas pessoas abriram em Rio Grande, fizeram oferta, junto lá, a partir da atenção básica e da família, e um companheiro nosso, que é o Roque, em Farroupilha, está ofertando um grupo desses, junto com uma doutoranda lá da Espanha, um grupo virtual sobre online para essa escuta e apoiando o outro neste caminho. Mas qual é a aposta? Porque no início tu falasse conselho, né? A aposta é que cada um busque a resposta em si.
que vai encontrar. Sim. Porque muitas vezes a gente encontra e serve para a gente, e a gente troca, mas pode dizer, não, para mim não serve. Né? Então, trabalhar com o tema da violência. Os filhos, bom, em geral a relação é amorosa, se quer bem os filhos, né? Tem famílias que são tóxicas, que geram violência, as crianças sofrem violência. Mas às vezes não era, só que cada um tinha a escola, tinha o trabalho, não tinha uma convivência permanente. Sim. E ainda os pais, e em geral são as mulheres e as mães, estão confrontados agora com uma função que elas não tinham, que é ser professoras e ser educadoras. Ser cuidadoras integrais da criança, junto com o trabalho da casa e de fora. Quer dizer, olha... exaustivo. Hoje eu vi que a Universidade Federal da Bahia está ofertando orientação para pais de crianças de 0 a 11 anos, porque sabe que muitas vezes está sendo um inferno. Sim. Num dos grupos me diz assim, eu queria discutir como é que eu faço para ter meu espaço em casa. Não é uma questão de ter a casa grande ou pequena. Isso. Mesmo quando a casa é pequena, ou mesmo quando a casa é grande, como é que se delimita alguns territórios? É verdade. Quando é que é o momento de estar... É bom chegar uma hora que está sozinha, está no nada, consegue ficar no nada. Quem ajuda a cuidar de criança? Ontem apareceu foram achando alternativas. Como é que você acha? Essa é uma coisa. Como é que você acham alternativas para ajudar a cuidar das crianças? Porque as mães estão precisando muito. As mães. A sobrecarga é muito grande, né? Claro. Vamos dividir. Sandra, eu vou, de vez em quando, eu vou trazendo aqui. Hoje eu optei por fazer uma live onde eu vou ir considerando bastante assim, os comentários, porque eles podem ir te dando também, auxiliando a tu abordar, né, algumas questões aqui. A grande maioria, né, falando da tua forma de falar, como é delicioso a tua abordagem, as pessoas dizendo aqui, a Maria, aprendemos e nos acalmamos e nos conectamos a partir da história, dor, sentimento e esperança do outro. Que trabalho bonito, né? Um elogio da Rosa Clara. A Eni, né, dizendo, Ana, à noite, quando dás os informes pelo WhatsApp, faz ninar verdadeiro sobre o viver na pandemia. Eu acho que talvez essa forma da gente passar as informações. A Ing, que é uma militante aqui da Cultura da Paz, explicando a vida com tanta simplicidade, dá ideias simples, aplicáveis, possíveis. Gratidão. O Daniel, que é de uma associação de moradores aqui da Vicentina, ele diz assim, como fica a saúde mental de uma nação que o presidente diz, e daí para mais de 5.000 mortes? Essa é a banalização da vida, né? Depois tu pode abordar um pouquinho, porque eu acho que o sentimento da fala do presidente causa muitos problemas, assim, no emocional das pessoas. Isso é uma luta que a gente está travando muito dura, né? Uhum. A escuta ativa se faz muito necessária no contexto atual, diz a Maria Cristina. As pessoas estão precisando disso justamente com a presença verdadeira. A Ângela, né, que bom que tem WhatsApp, converso todos os dias com filhos, em outro estado, em outro país, que ela tem saudades. A Bruna perguntando se nós podemos deixar aqui os contatos dessas escutas aqui na região, para que as pessoas possam acessar esses grupos existentes. Depois eu queria te perguntar se tu acha que aqui no nosso secretário é o Ricardo Charão, tu conhece ele bem, né? Trabalhou contigo na Secretaria Estadual. Está se saindo muito bem aqui na política de saúde. Essa semana eu divulguei um serviço que a Secretaria de Saúde criou, que é uma chamada remota, um atendimento remoto, né? A gente divulgou o telefone de segunda a sexta-feira. Então, depois eu queria que tu comentasse, assim, já que nós estamos num governo, assim, que está fazendo toda essa luta pela vida e tendo todos esses cuidados, se tu acha que aqui seria o caso da gente organizar grupos locais, ou se tu recomenda que a gente oriente o nosso público aqui, a nossa população, a entrar nesses grupos estaduais. É uma leitura que eu queria que tu ajudasse aqui a fazer. A professora Marieta, ela está agradecendo muito, né, por nós proporcionarmos essas orientações.
as pessoas precisam se reinventar, seguirem vivendo um pouco mais de segurança que o isolamento social nos proporciona. Eu moro sozinha, estou me protegendo, ficando em casa, receber fotos de familiares e amigos me ameniza o afastamento social. A Patrícia Schneider, eu acho que ela já tinha dito que ela foi tua aluna, num outro comentário. Alegre referência no cuidado com a saúde mental, a Parada do Orgulho Louco é inesquecível. Eu ouvi falar na Parada do Orgulho Louco, é em Alegrete que acontece? Naquela live de ontem, depois, Patrícia, eu vou te compartilhar, essa live está na página da Sandra, onde essa psicóloga de lá, que está há 9 anos já, né, fazendo a frente dessa luta, aparece o comentário sobre essa parada. Os vídeos chamadas, né, a Rosana tem dito que tem sido uma saída, né, e uma outra pessoa que comenta que no site da Prefeitura de Sapucaí, o pessoal da saúde mental está oferecendo escuta agendada por telefone e círculos de construção de paz virtuais. Bom, então atualizei aqui um pouco, eu acho que tu pode ainda fazer mais uma... A gente até já passou do tempo, são quase 4 horas, mas está muito bom, eu acho que tu ainda poderia talvez comentar sobre essas últimas questões, assim, para a gente aproveitar bastante a tua presença, está muito bom o papo. Bom, são muitas, né, assim, vamos ver uma questão para pensar para os objetivos, assim, né, Tá. Vale a pena, se tiver alguém de São Leopoldo que queira participar lá de um Gol, vamos dizer, de um grupo da Gol lá, para ver como é que funciona, mas porque os grupos não podem ser muito grandes, né? Sim. Tem que ter 15 pessoas, mais ou menos, no máximo, né? Para poder conversar, para uns escutar os outros e tal. Tem regras de sigilo, tem de apagar o filho do grupo, né? Tem um texto que eu te mandei dizendo um pouco mais sobre como funcionam os grupos. Então, dá para ter uma pessoa que participe, que pode ser da comunidade também, viu? Que participe e que depois se disponha a abrir um grupo. Tem a professora Fátima Fischer, que é da Unicinos e da Psicologia, que está nesse grupo. Certamente, via Unicinos, e ela, e seus alunos e tal, tem a possibilidade de multiplicar esses grupos para a região. Tá? Então, eu já vou respondendo assim, essa possibilidade. A Judete, por exemplo, ela acompanha o início dos grupos, ela acompanha o de Pelotas, o de Rio Grande, o de Farroupilha. Claro que ela vai chegando, ela vai estruturando ali e depois ela sai e o grupo cria sua autonomia. Ou ela vai ficando um tempo, mas ela todo o tempo não vai conseguir, é óbvio. O plantão, a mesma coisa, ela abre todos os dias o plantão. Agora já tem junto com ela uma outra pessoa sempre que abre o plantão, né? E aí continua. Então, essa é uma das questões. A outra é porque tu falaste também antes da questão dos adolescentes, né? Acho que sim, a gente precisa criar espaços para os adolescentes, assim, porque pode haver uma mais... A gente fica com os idosos, né? Tem os adultos, como é que estão os adolescentes? Eu até conheço pouco, né? Tem uma certa convocatória para os adolescentes para dizer eles se colocarem em algumas ações como essas de fazer compras para os idosos. Talvez algo que anime os adolescentes, porque eles têm muito mais familiaridade do que nós, da nossa geração, a lidar com aplicativos. Então, fazer aplicativos de linking, né? Pessoa com pessoa, conversa as necessidades e tal, onde tem tal coisa que quem pode fazer. Tem até experiência sobre isso, mas fazer uma vinculação, conectar, né? Fazer algo que seja do seu mundo, que o facilite, talvez faça sentido, né? Mas teria que pensar assim... Pensar como e o quê. Isso, para determinar, para os adolescentes. Em relação ao... o Brasil tem um sofrimento agregado, que alguém falou aí. Daniel. Com a atitude do presidente. Claro que seria muito mais tranquilizador para todos nós se nós tivéssemos um presidente que estivesse apostando na vida, dizendo que a maior parte dos presidentes,
Por que nos tranquiliza? Porque, bom, o presidente é uma autoridade, representa e está dizendo a vida de vocês importa na maior parte dos países. Para isso, nós temos que ter cuidado. Primeiro a vida, depois a economia. Nós temos escutado isso. Sim. Quando a gente escuta de um presidente que a vida e daí, e eu não sou coveira e a curva da morte só vai aumentando, isso bate muito mal, tem um efeito muito ruim em todos nós. Por um lado, né? E por outro mas de que lado que cada um de nós está? Então, nós estamos do lado de quem quer construir a vida. E vamos ter que fazer desobediência civil, vamos ter que fazer uma aposta. Quem é que está conosco na vida? Não dá para banalizar a morte e achar que está bem, é natural morrer. Não, desse jeito não é. Muito menos com violência. Né? Mas é um momento de ir repensando, de repensar. As outras, de repensar que mundo que nós queremos, que relação que nós queremos. Quando se fala em normalidade, voltar à normalidade, qual a normalidade? A normalidade que tu inicialmente és capitalista de exploração, que faz adoecer as pessoas e tanto importa as pessoas? Não, nós não queremos isso. Né? Nós queremos uma outra sociabilidade, nós queremos uma outra relação. Né? Com o meio ambiente. Como é que a gente vai preparando agora essa nova relação de vida e de sociabilidade? Em relação a buscar ajuda, tu mesmo já trouxesse várias. Dá para fazer um certo mapeamento de várias alternativas. Eu falei das que eu tenho experiência. O GO, como é que pode se construir. A outra eu falei da sociedade, da Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise, de Porto Alegre, que essa é ligar para lá e marcar um atendimento, e é uma oferta de 3 meses de atendimento, onde se supõe que seja o período do Covid. E o outro da escuta é mais emergencial, está muito angustiada, liga, podem ser 2 entrevistas de curto espaço, de curto tempo, de 15 a 30 minutos, e aí ou encaminha, orienta, ou encaminha para um atendimento ou outro. Mas existem outras iniciativas, né? Os profissionais precisam estar mobilizados, né? Bonito isso. No Brasil, no Rio Grande do Sul, para dar este apoio. Sandra, isso não é necessariamente uma política pública, digamos, é um momento. Eu queria que tu falasse um pouquinho essa oferta, essa preocupação dos profissionais da área da psicologia, pessoas que provavelmente estão atuando de forma voluntária. Isto é uma articulação entre os profissionais com vistas a poder garantir a saúde mental, mas não necessariamente uma política em que nós conseguimos ofertar a população. Tá cortando agora a tua, mas é isso mesmo, é mais uma atitude vinda dos próprios profissionais de saúde do que uma política pública, né? Alguns lugares estão tomando algumas atitudes, como essa escuta de São Leopoldo é uma iniciativa do poder público aliado com profissionais, a de Sapucaia também, né? Então, tem outras experiências a partir do público também. Aquela que eu falei, de irem visitar a população de risco, é dos profissionais, não é a política do gestor, mas é de profissionais de saúde, das equipes de saúde da família. Que, aliás, é outro capítulo, mas nós estamos terminando, que é o cuidado com os trabalhadores que têm que trabalhar, que são os essenciais, entre eles o trabalhador de saúde. Mas o trabalhador de saúde, o gari, os do setor de alimentos e de entrega, são profissionais que precisam ser cuidados também, né, pela sociedade, vamos dizer assim, por nós. Sim, a gente acompanha o número de afastamentos assim, de profissionais já, né, nesses 40 dias. E provavelmente eu acho que a sobrecarga emocional também agregada à jornada que já é forte, e lidar com as questões da saúde, hospital, internação, enfim, né? Nós tivemos um paciente aqui que se recuperou, bastante idoso, então a gente percebeu aquele dia o vídeo que as colegas do hospital fizeram, o paciente saindo, elas
instituíram lá um sino no hospital, então elas batem aquele sino assim quando alguém se recupera e vai embora, né, com vida. Como deve ser essa questão de nutrir também essas pessoas, né? Porque eu acho que quando muitas pessoas forçam que o isolamento social seja flexibilizado, pensando no seu negócio, no seu emprego, no seu trabalho, também há um certo esquecimento daquele profissional que não tem a escolha de poder fazer o isolamento e que é lá que as coisas vão estourar, né? Então, e acho que esses é a vida deles, né? Porque eles, quem é que protege o trabalhador de saúde? Além dos equipamentos de segurança, que não são adequados e precisam ser, precisa reivindicar isso, né? Além disso, como é que é o processo de trabalho? Como é que eles põem a roupa, tiram a roupa, como é que eles vão para casa? Ou eles vão para casa? O hospital, o serviço público, oferece um lugar para eles ficarem um tempo e para não terem o pavor de contagiar a sua família, por exemplo? Eu tenho visto que alguns familiares... desculpa, é que a gente às vezes não sabe como é que faz para... aqui no município a gente está agora concluindo a instituição de um centro de apoio ao Hospital Centenário, que é o antigo Monte Alverne, das Irmãs Franciscanas. Elas cederam o espaço gratuitamente para a prefeitura e ele está sendo todo reestruturado, né? E ali vai ser não um hospital de campanha, mas vai ser um apoio ao centenário para pacientes não graves, e também vai ter uma ala que é de alojamento para os trabalhadores da área da saúde que se deslocam para outras cidades, né? E que por não ir para casa em razão do cuidado com os familiares também. Né? Esse é um jeito de cuidar dos trabalhadores. Porque eles sentem, não é só eles que tomam a iniciativa, porque alguns fazem, de alugar um apartamento e dividir com colegas, né, como tem aqui, mas é o próprio poder público ofertando para os trabalhadores, junto com a sociedade, né, oferecendo um lugar mais protegido, de transição, vamos dizer assim, né. Bom, eu tenho uns últimos comentários aqui que eu não quero deixar ninguém de fora, né, a Odete, que é uma coordenadora de 2 entidades não governamentais aqui também, parabenizando pela bela discussão. Aqui também foi comentado sobre os adolescentes, né, a importância de que eles se sintam úteis, que vivam a situação real do momento. A Corete fala que ela tem um neto quadrinista e trabalha de tinhas de autoestima para alguns psicólogos. Ele se sente útil fazendo isso e está dando com o seu trabalho. Olha. A Dai, que é uma professora também elogiando, né, a doçura dessa live, falando de vida dos outros. E a Roberta Paola, ela diz que a Prefeitura de São Leopoldo, através da Secretaria de Saúde, ela iniciou o trabalho de apoio e acolhimento multiprofissional em saúde mental para a população da cidade, aquele que eu te falei. O atendimento, então, para quem está acompanhando, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A equipe realiza escuta de maneira remota através do telefone 2200-0770. E também tem um celular que é 991-7233. Muito bom, obrigada, Roberta. Bom, as demais aqui, todos falando da importância, né, dessas ações também do prefeito Vanazzi. A nossa população se sente muito segura diante das decisões que ele toma, né, mas nós não somos uma ilha também, então nós também somos afetados por essa onda, né, que às vezes promove um discurso que vai em outra direção, né. Mas, assim, encaminhando um pouco já para o encerramento, né, Sandra, como foi importante conversar contigo hoje, sabe? Eu acho que, a partir da tua experiência, né, como alguém que estuda o tema da saúde mental, alguém que milita, né, em defesa do SUS também, que é importante, né? Eu acho que houve um discurso nos últimos anos onde o neoliberalismo ganhou muita força, e as pessoas sem ter noção, defendiam um Estado mínimo, né? Sim. Hoje a gente percebe que isso é colocado em choque dentro da pandemia, porque se mostra que nós precisaríamos hoje ter
o Estado ainda mais forte do que ele já está, os investimentos na saúde e na pesquisa, na educação, tudo aquilo que o poderia hoje estar servindo para o nosso país sair dessa pandemia melhor, mas infelizmente o projeto neoliberal é a diretriz, né, nacional. Mas como é importante perceber que as políticas públicas e do apoio a cientistas e trabalhadores da área da saúde, nós temos tantos profissionais que fizeram um juramento assim e que aplicam esse tema assim como uma missão de vida, né, como uma luta, uma política pública, né? Então, hoje, se não fosse essa iniciativa que você, enquanto profissionais da psicologia, dando suporte, né, talvez muitas pessoas estariam completamente desassistidas. Sim. E conversar hoje por tu seres uma mulher feminista, né, por tu ter esse papel à frente da Secretaria Estadual de Saúde, e hoje participando desses grupos, acho que tu trazes uma riqueza muito grande, assim, pode nos dar oportunidade de nós criarmos aqui redes de apoio, né, pensando esse tema da violência contra as mulheres, né, que em razão do isolamento fica mais, pensando esses cuidados com setores como os idosos, os adolescentes. Eu achei fantástico, assim, eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam, elas saem, assim, dessa conversa com muita esperança, sabe? Tu e tantos outros anônimos que estão em grupos, que estão diferença nessa linha que é a defesa da vida, sabe? Isso é muito importante. Eu que agradeço o convite. Para ti fazer uma despedida e um encerramento, que tu pode deixar para o nosso pessoal, assim, para o nosso dia, né, de como a gente pode dar suporte para esse equilíbrio emocional que a gente precisa ter, né? Eu queria te fazer uma pergunta antes, mas como já é encerramento, um pouco desse acúmulo de informações, né? As pessoas muitas vezes estão de frente para a TV e os jornais, os telejornais, aquela imagem de questões que a gente enxerga, visualiza, fortes, assim, que ficam gravadas para nós, né? Sim. E, por outro lado, a gente enxerga as redes de solidariedade também se criando, né? A gente tem a Ambave, a Cidade, o movimento de luta pela moradia, as ocupações, todos auxiliando em tudo no dia a dia, buscando alimento. Então, fazendo um todas que vêm para através da mídia e da realidade que a gente enxerga em crescendo, talvez haja um espaço também para diminuir esse discurso do ódio, né, que contaminou tanto no último período. Acho que o ódio vai perdendo uma certa forma e a gente vai ganhando, assim, tentando hegemonizar mais pela solidariedade do que assim, para no nosso dia a dia. Uma outra questão, adotar uma rotina, né? Eu acho que isso me ajudou, pelo menos, porque no início eu fiquei muito perdida, pensava, nossa, eu tenho uma tarefa política, eu tenho uma população que eu preciso dar conta, mas eu em casa somente no grupo de risco, como é que eu cumpro agora a minha tarefa, né? Então eu também fui organizando uma rotina, assim, eu tenho um horário, eu tenho uma rotina, eu tenho os compromissos, vou mantendo, e às vezes eu percebo até uma sobrecarga maior do que antes, quando a gente tinha toda a mobilidade, né, permitida. Então, essas coisas às vezes fazem a gente deitar e não conseguir dormir bem, né? A qualidade do sono são desafios, assim, pelo menos eu percebo isso em mim, né? O que tu poderia deixar para nós, assim, no final, dando orientações, assim, algumas dicas para quem está vendo todo esse turbilhão? Vou repetir o que eu disse no início, que é pôr afeto, a proximidade afetiva no isolamento social. Se tranquiliza ter uma rotina, praticamente todas as cartilhas, todas as aulas, tudo que eu escuto fala nisso. De qualquer linha fala. Ter uma rotina é bom. Fala-se para os bebês também, né? Os bebês, quando nascem, comem e dormem, né?
mamam e Sim. dormem. E aí depois vai se aprendendo o horário de comer, de mamar, não é igual ao de dormir, vai se passando as mamadas de dormir, não é isso? É verdade. Para aprender a dormir. É isso mesmo, a gente aprender como é então que lida com essas, mantém a rotina ou mudando a rotina, em que muda? Mas a rotina, sim. Mas rotina também tem, em espanhol tem essa expressão também, do rotina é veneno também. Né? Então é desenvenenar, não pôr veneno nesta rotina. Aham. O que envenena a rotina? Pode ser o excesso de coisas para fazer, o excesso da convivência, o excesso, o que tem isso que é excessivo, né? Então, olha, tem coisa que não vai dar para fazer no dia mesmo. O que eu aprendi foi, bom, eu não adianta eu querer fazer a faxina de uma vez só, vai ter que ser por partes. Agora eu já estou por partes dos armários, não vou, nenhum armário fica pronto num dia só. Então, são coisas As doses das coisas. isso que vai se aprendendo. E o que tu falaste, por fim, é a informação é muito importante. E poder saber a fonte da informação, mas também saber qual é o nosso limite de ter informação, porque senão também intoxica. O excesso intoxica. Sim, Então, qual sim. a informação, qual a fonte da informação, e numa situação de tanto desconhecimento assim, e nova, sim, a gente precisa se informar. Então, a tua função de ter uma informação, um informe noturno, a tua iniciativa é ótima, é excelente. Né? Então, poder ver a informação e saber, cada um poder identificar em si e o efeito dessa informação. Essa informação me deu ansiedade. Eu preciso conversar com mais alguém, eu preciso pensar mais, né? Sobre, Claro. sobre isso. Ou qual é a consequência disso para mim ou para as pessoas que eu quero bem? Como é que eu faço para lidar? Então, a informação não é simplesmente receber, né, a notícia, é processar, né? E isso não se processa, às vezes não se processa tão rapidamente. Precisa de um tempo. Eu quero mais Por uma isso vez. que em alguns momentos acabou, eu fiz era feriado agora, eu acho que foi um feriado que teve essa semana que passou, não lembro. Muita gente nem sabia que era feriado. Não, né? Será que eu faço o boletim informativo hoje? Hoje é feriado, né? Pensei, bom, mas eu estou tentando adotar uma rotina de deixar as pessoas assim, uma palavra, né? Aí aquele dia eu não conversei com ninguém, não consultei ninguém, pensei, poesia. Olha. E aí no computador e comecei a procurar e até coloquei assim o título, não tem pandemia, hoje tem poesia. E aí mandei uma ótimo. poesia. Aí surgiu uma repercussão, assim, o pessoal, nossa, como de vez em quando, outro dia surgiu uma história para contar em casa que era sobre os animais, né, para as crianças. Eu botei, hoje senta no sofá, chama a tua família e aperta o play. Dado um pouco da informação, parece meio ridículo, mas depois eu comecei a me dar conta que sim, as pessoas têm gostado, então a gente vai descobrir, a gente vai, bom, estamos aqui parabenizando a casa, sessão e agora máscaras e está ajudando, surgiu aqui o nome, Enido Santos. Tem várias pessoas aqui, depois eu vou responder para todas, mas realmente agora a gente vai encerrando mesmo, o assunto foi muito bom. Né? Te agradeço imensamente, desejo muita luz e obrigada. Né? Igualmente. Igualmente. Eu hoje. Obrigada a todos. Tá bem. Tarde. Tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau. E aí eu quase tirei aqui o fone para tu ouvir, mas eu olhava.